E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa máquina simplesmente fascinante. A que temos aqui dentro, sabe? Vamos tentar entender como é que o nosso cérebro constrói a realidade que a gente enxerga. Pois é, já parou pra pensar nisso? Como é que todo esse caos do mundo aqui fora, sabe? O barulho, as cores, os cheiros, como tudo isso se transforma num pensamento claro, organizadinho, dentro da nossa mente? Essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa de hoje. Então, para desvendar esse mistério, a gente vai abrir uma espécie de caixa de ferramentas mental. É uma caixa que todo mundo tem e usa o tempo todo, muitas vezes sem nem perceber. São essas ferramentas que nos ajudam não só a entender o mundo, mas a viver nele, a interagir com tudo. Então vamos lá. A gente pode pensar nesses processos mentais como se fossem o software que roda no nosso cérebro. Eles são literalmente a base de tudo. Tudo que a gente faz, sente ou pensa. E o que são esses processos? Bom, são as ferramentas que a gente tem para se adaptar, sabe? Coisas como percepção, atenção, memória, linguagem, emoção, enfim, tudo aquilo que molda a nossa experiência. E aqui, olha, tem um ponto que é fundamental. É por causa deles que o nosso comportamento se baseia na nossa interpretação da realidade. Presta atenção nisso. Não na realidade objetiva, mas na forma como a gente a interpreta. E aqui tem uma diferença que é super importante a gente entender. Sensação e percepção não são a mesma coisa. A sensação, ela é biológica. Pensa assim, o nariz sente o cheiro de farinha, de ovo, de açúcar, dados brutos, ok? Já a percepção é psicológica. É o cérebro pegando esses cheiros todos e falando, opa, tem um bolo assando. Entende a diferença? É a mágica de transformar dados soltos em algo com significado. E agora a coisa começa a ficar ainda mais interessante. Porque o nosso cérebro não é só um espectador passivo que fica recebendo informação. Não, não. Ele é um construtor, um arquiteto ativo da nossa realidade. Vamos fazer um teste rapidinho? Dá uma olhada na imagem a seguir. O que aparece aí? Aposto que a primeira coisa que veio à mente foi um triângulo branco virado para baixo, certo? Pois é. Mas, olha de novo, com mais calma. Não tem triângulo nenhum desenhado aí. Não tem as linhas. Foi o cérebro que completou o desenho, que criou essa forma. Isso que acabou de acontecer tem nome. É um princípio da psicologia da Gestalt. Gestalt é uma palavra em alemão que significa forma ou configuração. E a ideia principal é exatamente essa. A nossa mente odeia ver peças soltas. Ela tem uma necessidade de organizar, de criar formas completas e com sentido. O todo que a gente vê, no caso o triângulo, é muito mais do que a soma das partes, que são só 3 Pac-Mans e uns ângulos, né? E como ele faz isso? Bom, o cérebro usa umas regrinhas básicas, uns atalhos, tipo agrupar o que está perto ou o que é parecido, mas no nosso exemplo do triângulo, a regra principal é a de fechamento. A mente simplesmente preenche os espaços vazios para criar a forma completa que ela espera ver. É um mecanismo totalmente automático, feito para dar ordem ao caos do mundo. Beleza! Então a gente já viu o software mental em ação. Agora chegou a hora de conhecer o hardware, a máquina física por trás de toda essa mágica. E é exatamente aqui que a neurociência cognitiva entra em cena. É a área que estuda como os nossos neurônios, as células do cérebro, criam o pensamento, a percepção, a memória. Ela é a ponte, sabe? A ponte que conecta o software da mente com o hardware do cérebro. E esse aí é o mapa do nosso hardware. O córtex cerebral, essa camada de fora toda enrugadinha, é onde a mágica mais complexa acontece. E ele é dividido basicamente em 4 grandes áreas que a gente chama de lobos. E o mais incrível aqui é a especialização de cada parte. Pensa no lobo frontal como o presidente da empresa, o CEO. É ele que planeja, toma decisões, controla os impulsos. O parietal, logo atrás, cuida das sensações, como o toque, e da nossa noção de espaço. O temporal, nas laterais, é o especialista em audição, memória e em entender a linguagem. E lá no fundo, o occipital é o nosso centro de processamento de imagem. É o que cuida da visão. Cada um tem a sua função, mas o importante é que eles trabalham juntos, em equipe, o tempo todo. Tá, mas e a memória? Como é que ela funciona nesse hardware todo? A analogia do computador aqui é perfeita. Funciona em 3 passos. Primeiro, a codificação. É como se a gente estivesse digitando no teclado, transformando a informação em uma linguagem que o cérebro entende. Segundo passo, armazenamento. Simples, é salvar o arquivo no HD. E o terceiro passo, a recuperação, que é quando a gente precisa daquela informação e abre o arquivo para usar. Codificar, armazenar, recuperar. Simples assim. Sabe uma das formas mais impressionantes que a gente tem para entender como o cérebro funciona? É estudando o que acontece quando alguma coisa dá errado.
quando uma parte dele é danificada. As patologias, as lesões, acabaram nos dando um mapa inacreditável da mente. Olha essa história. Lá em 1861, um médico chamado Paul Broca tinha um paciente muito peculiar. O cara entendia absolutamente tudo que falavam com ele, mas ele não conseguia falar. Só repetia umas poucas palavras. Quando esse paciente morreu, Broca fez autópsia e descobriu uma lesão numa área bem específica do lobo frontal. Essa foi uma das primeiras provas concretas de que funções mentais supercomplexas como a nossa capacidade de falar estão localizadas em pedacinhos específicos do cérebro. Isso aqui é um exemplo perfeito daquela especialização que a gente falou. Um dano na área de Broca, que fica no lobo frontal, atrapalha a produção da fala. A pessoa sabe o que quer dizer, mas as palavras não saem. Agora, se o dano for em outra área, a área de Wernicke, no lobo temporal, o problema é outro. Afeta a compreensão. A pessoa até fala fluentemente, mas sem pé nem cabeça, porque ela não consegue entender o que os outros dizem nem o que ela mesma está falando. São dois problemas de linguagem completamente diferentes, causados por lesões em duas partes distintas do cérebro. É sensacional, né? Então, se a gente pudesse resumir tudo que conversamos até aqui, o ponto central é este. A realidade que a gente vive, que a gente sente, não é uma fotografia fiel do mundo lá fora. Ela é uma construção. Quase uma obra de arte, sabe? Criada ativamente pelo software da nossa mente que está rodando no hardware do nosso cérebro. E isso tudo deixa a gente com uma última pergunta, uma provocação para pensar depois. Se tudo o que a gente percebe é uma construção do nosso cérebro, o quão parecida essa construção é com o mundo real de verdade? Fica aí a reflexão. Bom, espero que tenham gostado dessa nossa análise. Se curtiram, já sabem, deixem aquele like, compartilhem com quem possa se interessar e, claro, comentem aqui embaixo com suas ideias. A gente se vê na próxima.